Os irmãos abrem sua Bíblia em João 2. Que responsabilidade, irmãos, trazer uma palavra. Glória a Deus. Onde fala sobre a família, porque a família é um projeto de Deus que Ele ama. Amém. Amém? Amém. Fala sobre a transformação da água em vinho. E ali fala assim, eu creio que todos conhecem essa palavra, é bem conhecida, e eu busquei muitas palavras, mas Deus não me dava nenhuma, Deus me deu essa. E depois eu entendi o porquê. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. João 2, né? É. Você falou 8. 2. 2? Ah, eu entendi errado. Amém. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Ali, irmãos, eu vou começar já a falar o que Deus colocou no meu coração. Quando Jesus foi convidado, ele não se negou. E muitas das vezes a gente é convidado a estar na casa de Deus, fazer uma oração, fazer um louvor, trazer uma palavra, né? E a gente se nega, e nós estamos negando a Cristo. E nós temos que refletir todos os dias sobre isso. Porque se Deus chamou, Ele tem um propósito naquilo. Porque cada um faz parte do corpo. O corpo tem vários membros, uma mão tem dedo, unha, junta, né? Então todos nós precisamos fazer parte do corpo. E para isso Deus usa cada um de um jeito. Amém? Ali no 2, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Então assim, irmãos, o que Deus colocou no meu coração é que muitas das vezes esse casamento, a gente é convidado para uma festa e a gente vai. Só que muitas das vezes a gente é convidado para a igreja, como fala lá em Salmos 122, me alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor. E muitas das vezes a gente nem se alegra porque a gente nem quer ir, a gente nega, não é verdade? Tá calor, tá frio, tá isso, tá aquilo. Tô com problema, eu já fiz isso, pedi perdão, porque muitas das vezes a gente está crucificando novamente Jesus e achando que está na vontade de Deus. Amém? Amém. E aí o que acontece? Ali, o casamento, os convidados, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E ela foi sensível, porque ela notou que estava faltando vinho e correu para Jesus. E o que ela fez? Pediu para ele fazer um milagre, não é verdade? E aí o que acontece? Ela teve discernimento. Será que muitas das vezes a gente está tendo discernimento com as nossas famílias? Porque ali era um casamento. O casamento representa a família. E muitas das vezes a gente não está tendo discernimento espiritual para lidar com as situações da nossa casa. Porque todos nós temos problemas, irmãos. Não vem nenhum. Porque a Bíblia mesmo diz, aquele que for perseguido, caluniado, injuriado, está no centro da minha vontade. Então, se nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo da vontade de Deus. E não existe na terra um que não tenha um problema com a família, ou com um irmão, ou com um pai, ou com uma mãe, ou com o próprio marido. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E muitas das vezes a gente não consegue amar o próximo que está do nosso lado. Até deitado na nossa cama é difícil. Por quê? Porque a gente tem diferenças, e as diferenças às vezes causam atritos. Mas o Senhor veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Ele veio para transformar o nosso casamento, como aquele transformou água em vinho. Amém? Amém. Então Maria foi sensível e chamou Jesus. Ela teve discernimento. E quantas vezes a gente até tem, Deus dá o sentimento para nós, né? Ah, tal coisa, intercede agora, se ajoelha, vai ali, ora, busca, e a gente não faz. Se consagra, ora, jejua. Eles não, depois, a gente vai deixando para depois. Mas nós temos que estar ligados, porque Jesus está voltando. Amém? E nós temos que estar preparados para o casamento, para as bodas. Amém? Depois, ali mais adiante, Jesus lhe respondeu, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Ele achava que a hora dele não tinha chegado. Então sua mãe disse, aos atentes, fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia entre 80 e 120 litros. É interessante, né, que a palavra ela se revela para cada um de um jeito, né? E ali
Quando ela diz isso, é porque ela não queria que aquele casamento ficasse um vexame, virasse uma tristeza. E muitas das vezes a gente não quer que as famílias se destruam, não é verdade? Às vezes uma família tem um drogado, tem um que está se separando, tem vários problemas de saúde. Aí às vezes as pessoas deixam de acreditar que Deus pode fazer, porque Deus é o Deus do impossível, assim como o pastor Francisco cantou aqui. Para mim Ele é o Deus do impossível. E Deus colocou no meu coração de eu ir falando a palavra e trazendo um pouco da minha vida. Porque quando eu me converti, irmãos, eu vou misturar um pouco, tá? Eu me converti, Deus disse para mim, Mateus 6,33, buscar o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu era gerente de uma loja, eu ganhava muito bem. E para largar aquilo tudo era uma vida regalada. Eu chegava nos lugares e comprava as coisas. E eu larguei. E a minha mãe dizia, tu é louca. Mas graças a Deus que os loucos herdaram o reino, né? Glória a Deus. Glória. E eu passei muita necessidade, irmãos. Não tenho que não falar nisso aqui, sabe? As pessoas acham que a gente não passa. A gente primeiro passa pelo vale da sombra e da morte para depois Deus honrar. E eu passei um ano sem ter, irmãos. Eu fazia capina, fazia limpeza, depois de ser gerente. E para ter o que comer. Mas era digno, porque eu não queria mais aquela vida. Porque aquela vida eu tinha muitas enfermidades, eu tinha muitas coisas mundanas. Eu era mundana, irmãos, sabe? Mas Jesus me chamou com um propósito maior. Só que meio a tudo isso, irmãos, eu não podia ter filhos. Eu me casei e eu tinha 14 anos de casada e não tinha o que eu fizesse, porque eu tinha endometriose, ovário policístico, uma trompa obstruída e o útero aberto, nem com inseminação. E aí eu buscava Jesus em tudo que era lugar que vocês imaginem, nunca encontrava. E um dia um irmão me convidou e eu fui. E Deus ali falou para mim que Ele ia mudar a minha vida. E Ele mudou, irmãos. O Deus impossível é o Deus da minha vida. Porque com um ano de ministério, assim que eu fui para o ministério, eu me doei a Deus, sabe? Eu me entreguei de verdade. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está sentado na cadeira e não quer fazer a vontade de Deus. Eu sei que às vezes eu também luto em obedecer aquilo que Ele quer. Porque cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, cada um tem um dom. E a gente tem que dar liberdade para o Espírito. Eu estou tremendo aqui, suando, mas eu estou aqui. Amém? Porque eu prefiro estar aí embaixo, prefiro interceder, mas Deus me quer aqui às vezes, porque Ele fez muito milagre na minha vida, é um atrás do outro, irmãos, é muita coisa. E aí, irmãos, com um ano de ministério, assim, participando do ministério, buscando a Deus e fazendo o que Ele dizia, vai e compra o papel higiênico para a igreja, vai e faz isso, vai e faz aquilo, eu fazia tudo que Ele me mandava, irmãos, tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. E muitas das vezes a gente não quer fazer tudo, a gente vem aqui, dá o dízimo, uma oferta, dá uma conversadinha com o outro e para casa. Aí vem só no outro culto. E não é assim, irmãos. A gente tem que buscar todo dia, toda hora, todo tempo, irmãos. É abaixo de luta, é abaixo de guerra, mas a gente tem que buscar. Às vezes dá vontade de desistir, irmãos, dá? Quem é que não teve vontade de desistir? Só que nós não podemos desistir, porque Jesus vai voltar. Não é um conto de carrochinha, Ele está voltando. E nós temos que olhar para a cruz. E muitas das vezes ali também a gente, mais adiante eu vou falar que às vezes a gente acha que não tem amigos, mas Deus sempre bota alguém importante na tua vida que é mais chegado do que um irmão, sabe? Um irmão de sangue, porque muitas vezes a gente tem parentes, não é irmão. A gente tem que ter irmão em Cristo de verdade, que a gente possa confiar, que Ele agarra a nossa mão e a gente agarra dele. Porque a gente é pisado no ministério. Eu já fui, irmãos, quando eu achava que estava, eu já nem estava mais fazendo parte daquela igreja. E na inocência, porque às vezes tu quer te doar tanto que as pessoas não entendem. Misericórdia dizer isso, eu nem sei, Deus trocou o rumo da pregação, mas amém, Deus sabe todas as coisas. Amém. E então, irmãos, com um ano e uns 2 meses de ministério, Deus me prometeu que eu ia ter filhos, era gêmeos ou como se fosse. E eu disse, você que nem Sara lá com 90 anos, né? Porque eu não podia, 14 anos tentando de tudo que vocês imaginam, assim, simpatia, misericórdia, isso. Mas eu era mundana, então eu tentei de tudo que vocês imaginassem e não imaginassem. Tanto é que a inseminação não podia ser feita, porque não adiantava. E aí, para minha surpresa, Deus prometeu um dia, eu fiz um ato profético e Deus chamou e disse, até o final deste ano tu vai engravidar. E eu disse, agora tá, né, misericórdia, você Sara, daqui a uns 90 anos, misericórdia. A gente tem que rir porque a gente acredita, mas às vezes a gente duvida porque aquilo é tão impossível, sabe? Porque um homem disse para mim, todos os médicos mais conceituados de Pelotas, disseram, Secone, vários médicos, sabe? Disseram para mim que só quando um homem ficasse grávido eu ia engravidar, porque era muito problema, entende? E aí eu me converti, Deus prometeu, e aí eu comecei a ser cobrada, porque eu falei, até o final do ano eu vou ficar grávida.
E aí o meu irmão disse, eu não acredito nesse teu Deus, mas se tu ficar grávida eu vou acreditar. Irmãos, chegou em novembro, nós fomos viajar. Desculpa, eu fugi um pouco, pastor, mas eu preciso falar. Não, conta o testemunho. E aí nós fomos viajar, e nessa viagem eu adoro peixe. E eu fritar o peixe, eu fui comer e enjoei. Eu digo, não tô grávida, não é possível. E aí me deu infecção de urina e eu tava com desejo de comer pudim. Só que nessa viagem, era um acampamento, tinha 17 pessoas. Um pudim dava um filete, né? E aí eu mexi com meu cunhado, né? Eu digo, se eu tiver grávida, que eles debochavam, né? Se eu tiver grávida, vai ter que conseguir carne de jacaré pra mim. E eu vim embora, irmãos. E eu fui fazer um ultrassom. Quando eu cheguei lá, a mulher disse, tu tá com uma gravidez tubária. Eu digo, não, em nome de Jesus. Aí eu fui no outro lugar e fizeram uma ultrassom. E aí a pessoa perguntou pra mim assim, o médico que estava ali, tu toma anticoncepcional? Eu digo, não, porque tá com uma gestação de 5 semanas, irmãos. Eu saí dali assim, cheia de papel higiênico. Eu chorava, eu não acreditava naquilo que era impossível aos olhos humanos. Glória. E aí eu sei que nós fomos lá da igreja Cabeluda até aqui na 25 de julho chorando, porque era uma coisa que a gente não acreditava. E aí tá, pra honra e glória de Deus, a Ana com 13 anos. Aleluia. Lá na Carolina, que Deus nos deu. Quando ela tava com 1 ano e 2, Deus disse assim, não adianta fazer nada que tu vai ficar grávida de novo. E eu disse, meu Deus, a gente nem acredita que essa é nossa, já vai vir outra. E aí, Deus, ele é fiel, irmãos, e fiel. Aí veio a Sara Valentina, só que Deus deu uma aprovação bem grande. Com a Ana, eu fiquei 7 meses quase internada no hospital. Um dia ela morria, outro eu morria, e assim nós íamos. Mas graças a Deus ela nasceu de 35 semanas, não foi para UTI e nasceu cheia de saúde. Glória! A Sara, nós passamos um bocado, que eu tive que ir para o hospital, fiquei 1 semana internada e eles me deram insulina, irmãos. Para quem não sabe, a insulina NPH, ela baixa devagarzinho. E a insulina regular, ela baixa rápido. E aí eu vi que eles picavam muito meu dedo, daqui a pouco eu perguntei que tanto, que eu já tinha que ter ido embora, eu tinha que ter ficado 2 dias, fiquei 1 semana. E Deus disse, tá gostando de ficar apostasiada aí, né? Tu ora, tu jejua, te consagra, vem comidinha, mas não é isso que eu quero, levanta dessa cama que eu quero tu nascer. E aí Deus me chacoalhou naquele dia. Fez a enfermeira me dar, em vez da NPH 24 unidades, ela me deu 24 unidades regular, irmãos. E eu estava com 80 de açúcar. E Deus, através do Espírito, ela não me disse que ela tinha feito isso, mas eu vi porque eles picavam muito. Deus deu discernimento. E eu saí, peguei 2 bananas e comi. E aí fui para o hospital. Chegando lá, sério, foi uma medicação errada, porque é morte fulminante, né, irmãos? Sim, claro que não faz nada. E aí tinha um monte de gente, porque eu creio em Deus. Amém. Tinha um monte de enfermeiro, médico, deram mais 2, só que só eu sabia, porque Deus tinha me falado. E aí eu disse, não se preocupe que nem eu e nem a minha filha vão morrer. E aí eles começaram a fugir, assim, sabe? Aí eles me botaram na maternidade separada das outras. Quando eu fui pra lá, deu 10 minutos, eu disse, João, me dá o cesto, que é o meu marido. E eu vomitei toda a espuma da insulina. E o meu açúcar não baixou de 185, irmãos. Só que vocês imaginem, 24 unidades regular é o quê? É quase um vidro. E aí o que a Bíblia diz? Se tu tomar coisa mortífera, não te fará dano nenhum. Porque quando a gente crê, a gente tem que ter fé, irmãos. A fé é o tamanho de um grão de mostarda, a gente não enxerga, né? Mas às vezes nem assim a gente tem, irmãos, pela misericórdia, a gente não tem. Falta às vezes fé na gente, então a gente tem que pedir para Deus acrescentar a fé. Amém? Amém. Fugi bastante. E aí depois, irmãos, com 34 semanas, eu caí de uma escada. E a Sara faleceu na minha barriga. Para quem não crê, é muito forte isso. E aí ninguém sabia, só eu e Deus. E eu disse, não, Deus. Eu fui no médico, só que aí demorou muito para ser atendido. Digo, vou me embora, porque eu sou meio louquinha assim, irmãos. Eu confio em Deus. O médico não, eu confio em Deus. Ele é o médico dos médicos. Amém? Amém. E aí eu fui embora e disse, não, quinta-feira eu tenho médico. Só que aquilo era sábado, irmãos. E aí quando chegou quinta-feira, eu fui no médico, que era ali na SPAC. E aí o doutor fez um ultrassom e disse, mãe, era bom pegar a malinha e ir para a maternidade. Mas eu vi que o bebê não estava batendo, né? Ele não quis me assustar, porque eu estava sozinha. E aí eu disse, Deus, eu não vou. Eu vou para casa e eu confio em ti. Olha, é bem louco, irmãos, eu sou muito... Só Jesus na minha vida. E aí o que eu fiz? De quinta para sexta eu fiquei com a mão na barriga toda a noite acordada, vendo se o bebê mexia, que era a Sara, e não mexia. E eu disse, Deus, é tudo contigo. Eu não te pedi ela, tu me deu extra, pai. Eu pedi um filho, porque eu tinha uma penina na minha vida. E muitos irmãos, às vezes, devem ter uma penina. A penina é aquele obstáculo que tu tem na tua vida, que é o impossível para ti, tu não consegue receber, não é verdade? Eu tinha uma penina que ela jogava na minha cara de noite, que ela tinha filho e eu não tinha, irmãos. E era horrível.
Entende? E aí eu cheguei em casa um dia e disse, Deus, se tu vais me dar, então tu me dá. Porque eu tô cansada de ser, sabe assim, humilhada, porque eu era muito humilhada. Tudo que era criança que nasceu, eu era madrinha e meu marido padrinho. Nós não conseguia ir nos aniversários, porque doía muito aquilo, sabe? Mas não se aguentava firme, nenhum falava pro outro. Então é muito forte, irmãos, que Deus fez, sabe? Aleluia. E aí eu sei que eu fui esperando. Quando foi de sexta para sábado, eu digo, Deus, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu confio em ti. Aí eu sei que tinha um monte de oração. E o pastor, na época meu, tinha levado todos os jovens para o monte num ônibus, irmãos. E eu tava com barrigão, 34 semanas, porque eu boto a barriga, que é para mostrar realmente que Deus é fiel e me dá a barriga, porque eu não podia ter, né? Aleluia. E eu sei que lá naquele monte, era tudo no escuro aqui no monte, sabe, na barragem. E aí ele disse assim, Cíntia, tais aí? Eu digo, tô. Ele disse, só vem aqui se o teu nenê tiver endurecido para a direita. E eu já comecei a chorar, irmãos, porque eu já sabia que era a resposta de Deus. E eu disse, tá. E aí eu fui indo, que era um monte de gente, né? E ele chegou lá e ele disse, porque tu ficou quinta para sexta, assim, tu foi no médico, o médico te disse, falou tudo, irmãos, tudo, tintim por tintim, mas tu confia em Deus e Deus manda te dizer que hoje vai dar vida para ela. E começou a orar em nada, pegou a mão da esposa dele e disse, quer ligar na terra, ligado no céu. A Sara deu um pulo, assim, irmãos, parece tudo uma loucura, mas é tudo realidade, irmãos, eu vivi isso. Glória a Com Deus. 34 semanas. E ela voltou a pular na minha barriga. Quando foi com 36 semanas, ela nasceu com 4,370. Então, assim, eu tive dois Glória a ataques do Deus. inimigo. Um com a insulina, outro com a escada. Quando ela teve 2 meses, ela teve meningite bacteriana e sepsemia, que era para a morte. Por quê, irmãos? Porque é séria a obra de Deus. Eu passei desde que ela nasceu até o final de dezembro pedindo, Deus, eu não quero mais fazer a mesa da ceia. Porque era tudo por revelação. Se Deus mandasse botar um prego torto, eu botava do jeito que ele pedia. E aquilo ali falava com alguém e falava comigo também. E eu disse que eu não queria mais. E ele demorou 3 meses para me responder. Ele disse, na virada do ano, tu não vais mais precisar fazer. E eu estava no hospital com ela morrendo, irmãos. Olha como é séria a obra de Deus. É muito sério. Porque às vezes a gente acha, eu só varro a igreja. Eu só limpo o banheiro. Eu só limpo o altar. Eu só toco uma canção. Não. É que nem eu disse no início, os membros todos fazem parte. A unha é importante, a junta, o dedo, a perna, o braço. Nós somos importantes para o reino de Deus. Cada um tem uma missão para fazer. Amém? Aleluia. Amém. E eu Amém. tenho guardado os testemunhos que é muito forte, porque imagina uma pessoa está morta e reviver. Eu quase morri por causa da insulina. E ela teve meningite, que é para a morte. E ela foi daqui a Canoas, perdeu todos os acessos. Chegando lá, ela foi para a UTI e disseram assim, agora tu fica lá na rua, espera lá. Foi como se tivesse arrancado um pedaço do meu coração, sabe? Só que no meio do caminho aconteceu muitas coisas. Quando ela perdeu a oxigenação, estava 65 a saturação. Não pode, tem que estar 80, 90. E eu disse para a doutora, posso tocar nela? Não, ela disse. E aí deu um buraco e eu voei em cima dela. Quando eu voei, foi para 90 a saturação. A doutora disse, vai daqui lá tocando nela. Então assim, irmãos, é muita coisa, é muito, sabe? Era batalha em cima de batalha, mas Deus é fiel. E lá dentro daquele hospital, ela estava mais morta do que viva. E um dia Deus disse, hoje é noite de peleja. Mas essa história é muito grande, outro dia eu vou contar se Deus permitir. Porque assim é muita coisa. Tinha 2 anjos com lança e escudo na porta, ninguém entrava no quarto. Era só quem Deus permitiu, o doutor ou a enfermeira para medicar já saía. E nós testemunhávamos. Um dia Deus disse, hoje é noite de peleja, Satanás vai querer ceifar a vida dela. E aí Deus disse, tu fica na retaguarda de atalaia. E foi, irmãos. Satanás entrava e saía. Eu sei que ela teve 2 convulsões. E no outro dia o doutor entrou no quarto e eu disse, doutor, eu quero que tire toda a medicação. Ele disse, eu não posso, eu sou plantonista. E eu disse, doutor, eu tenho cara de boba, assim, meia, mas eu não sou. Porque já tiraram catéter, já botaram, tiraram. Já botaram sonda, tiraram. Já fizeram de tudo. Quando tiraram o remédio, ela melhorou. Irmão, sem mentira. O sangue da minha filha, quando eles tiravam, saía duro, assim, ó. Não conseguia chegar no laboratório, porque o corpinho dela não aguentava mais. Entende? De tanta medicação. E aí, eu sei que ele disse, então vamos fazer um... Ele saiu, ele ficou tão nervoso, nem sei por que estou contando tudo isso, pastor. Ele ficou tão nervoso, ele saiu do quarto e eu disse, João, me dá tua mão, porque o meu marido foi junto, não podia ir, ele foi até na ambulância e deixaram. Eu disse, me dá tua mão, assim como foi feito lá no monte, a gente tem que pegar o que é bom. Amém. Foi feito, que é ligar na terra, ligar no céu, vamos fazer agora, que ele entre aqui e faça um acordo com nós, que ele faça o que a gente quer, porque não é nós, é Deus que dá discernimento, né, irmãos? Amém. Nós não somos nada, nós somos guiados pelo Espírito, amém? Amém. E aí eu sei que o doutor entrou de volta, quando nós oramos.
Eles vão fazer um trato. Eu digo, amém. Eles vão diluir essa medicação em 500 ml de soro, que era 200, para ver se não dá nada nela. Eu digo, então eu quero o senhor aqui na hora. Irmãos, quando foi 2 horas, 1 hora da tarde, que botaram a medicação, a guria arrochou todinha e Deus dizia, só para a vida nela. E aí o doutor entrou, quando ele entrou, ele disse, pelo amor de Deus, toca ali soro e desliga a medicação. Irmãos, quando ele desligou, ele disse assim, realmente nós íamos matar tua filha. Mas eu vou tomar a liberdade, que ele era plantonista, ele não podia tirar a medicação. Eu vou tirar. E glória a Deus que a Sara Valentino está hoje com 11 anos aí. Na medicina, Glória! ela ia ficar cega, surda, muda, paraplégica e usando sonda para se alimentar, irmãos. Ela tem uma cabeça melhor que a minha. Juntando nós 4 lá de casa, que nós somos 5. Ela tem a cabeça melhor que a nossa. Ela é uma agenda eletrônica. Tu conversa com ela, ela sabe tudo. E é o que ela ia ficar, com a frontal toda debilitada. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a Deus, ele é fiel. E aí, passou-se os anos, Deus me deu a Maria, claro. Que, meu Deus, essa veio para agitar a nossa vida. Que eu nem acreditava mais que eu ia ter filho, né? Quando eu vi, eu comecei a enjoar. E a minha guriazinha, a grande, disse, mãe, tu tá grávida, comendo sorvetes e cachorro quente. Eu digo, misericórdia, eu nem gosto disso. É, realmente. Aí fui fazer o exame e deu, irmãos. Aí eu chorava porque eu digo, meu Deus, era tão difícil, agora é tão fácil. Meu Deus. Quando Deus quer, irmãos, Ele faz. Ele faz. Ele é o Deus do impossível. Aonde a gente anda, as pessoas olham para nós e chegam em nós e perguntam, vocês são cristãos, né? E começam a falar e dizem, Deus, para vocês é o Deus do impossível. Sem saber do nosso testemunho, não. Porque nós choramos muito por ter filho. Muito. E hoje a gente tem 3 bebês. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos Glória. a palavra. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Então ali o que acontece? Jesus transformou água em vinho. Ele transforma nossas vidas. Amém, Ele Jesus. transformou a Verdade. minha. Eu não podia ter filho. E hoje eu tenho 3. Quem olha diz, não, mentira que tu era estéril. Eu ainda sou, irmãos. Eu ainda tenho endometriose, eu tenho um ovário policístico, uma trompa obstruída e o útero aberto. Quando eu vou ganhar, o útero fecha. É interessante. É tudo ao contrário. A medicina chegou a um ponto de dizer que não tem como, sabe? Que eu não podia ter nem a primeira, porque eu tive a diabetes, pré-eclâmpsia, tudo que vocês imaginaram deu em mim. Eu estava mais morta que viva. E a Sara, como ela tem algumas dificuldades motora, entraram numa reunião no Alfredo Duque. Eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, porque eu muito passei preconceito com a minha filha. Porque eu não tinha dinheiro na época, Deus nos provou até o último. E eu não tinha onde levar. E eu tinha que levar no Serenep, no Alfredo Duque. E a minha mãe até, hoje é falecida, mas ela tinha isso, sabe? Ah, não pode, vai escondido e volta escondido. Então assim, a minha luta não era só espiritual, era de todas as áreas, irmãos. Mas glória a Deus que nós vencemos. E eles, com 30 anos ali de escola, eles entraram numa reunião para debater o caso da Sara. Porque tu senta com ela e conversa, ela é normal. Mas aí ela tem dificuldade motora. Eles que nunca viram uma pessoa conversar normal com dificuldade motora. É a primeira criança ali que é assim. Glória a Deus por Glória. isso, né? Aleluia. Deus faz, Ele promete e cumpre, amém? Amém, Jesus. E Aleluia. ali, no 3, discernir. Quando estiver acabando a alegria e o amor, a Maria ficou atenta, ela ficou sensível ao Espírito. Por quê? Porque Marta se preocupava com os afazeres. Muitas vezes a gente se preocupa com os afazeres da casa e esquece o mais importante, que é buscar a presença de Deus. Amém? Então que a gente venha ter discernimento, como teve Maria ali, para chamar Jesus e dizer, chegou a tua hora. Que nem muitas vezes chamam a gente, ó, agora hoje tu vai levar uma palavrinha em teu auditório, hoje tu vai louvar, hoje tu vai pregar, hoje tu vai orar. Às vezes a gente acha, ah não, eu sou capaz. A gente não é, irmãos, é só Deus que faz, né? Ele capacita. Não é por a gente, amém? Então ali o que aconteceu? Maria, por ter discernimento, livrou aquele casal, aquele casamento do fechame. E assim as nossas vidas. Se nós tivermos discernimento, buscar a Deus e buscar ajuda, auxílio, porque muitas das vezes a gente não quer pedir, né? Mas a gente tem que pedir, porque tem amigos mais chegados que irmãos. Amém? Glória ao nome de Jesus. E ali perto dali havia 6 talhas e pedras, usadas para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam entre 8 e 120 litros. Jesus ordenou, enchei a água e as talhas, e eles encheram completamente. Muitas das vezes, irmãos, é que nem eu falei, ó, do milagre. Quem é que vai acreditar hoje? Ah, me traz 6 talhas aqui com água que eu vou fazer em vinho. Difícil, né, irmãos? É que nem olhar pra minha situação com um monte de exame, de laudo médico ali, e dizer, ah, tu vai ficar grávida. Certo que até o final do ano, e no final do ano eu fiquei. Então, assim, ó, muitas das vezes, irmãos,
Não é o profeta só que fala. O profeta fala o que Deus quer, mas a gente tem que ter fé. A gente tem que crer nos profetas e a gente vai prosperar. Amém? Amém. Porque muitas das vezes a gente não crê. Eu tenho mais testemunho para dizer. Eu acho que eu vou dar só testemunho, porque misericórdia. No final eu falo o que tem que falar. Amém. Eu tô sempre com uma coisa e outra que Deus me bota, né? O espinho na minha cara. Só que ultimamente eu andava me arrastando e Deus me botou um câncer no fígado. Só que eu não sabia disso. Eu comecei a não conseguir fazer as coisas, eu disse pro meu marido, a coisa tá feia, eu vou ter que fazer o exame. Só que antes eu marquei o médico e aí antes de ir no médico eu disse, não, vou visitar uma igreja, eu adoro visitar a igreja, irmãos. Eu sou apaixonada por Jesus desde que eu me converti. Se eu pudesse, eu vivia assim, ó, só pra Ele, mas não dá, né? A gente tem as coisas da gente pra fazer e muita correria. E o que acontece? Eu passei nessa igreja, mas nem imaginava que, né? Sentei na cadeira e aí o pastor me chama. Passa aqui, moça. Deus está te livrando da morte. Tu tá com câncer no fígado, do lado direito, assim, falou tudo, irmãos, até o que eu tava sentindo. Eu digo, será? Mas eu tô mais do lado esquerdo. Eu nunca duvidei, irmãos, mas nesse dia eu tive um pouco de dúvida. Saí dali, fui fazer esse exame, fui no médico, aí ele mandou fazer esse exame. Uma semana depois, o que foi contestado? Um câncer no fígado do lado direito. 3,16. Todo mundo se apavorou. Eu digo, se eu morrer, eu vou para a glória. Eu não posso ter medo da morte. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. Glória. Assim como você que está sentado no banco. Porque a gente tem que ter certeza que a gente vai morar no céu. Por quê? Não adianta a gente estar no banco só por estar, irmãos. A gente não pode, como é que eu vou dizer? Às vezes não foge a palavra. Tá mentindo para nós mesmos. Porque não adianta a gente dizer, eu vou na igreja, mas eu não sou um cristão verdadeiro comigo, não é com o outro. O outro eu posso mostrar que eu tô bonitinha, né? Que a aparência... Eu tenho essa coisa de aparência, eu acho que a primeira impressão é a que fica, né? Mas a gente tem que olhar por dentro. Será que realmente nós estamos preparados para a volta de Jesus? Será que realmente eu estou buscando me preparar? Será que realmente eu vou ser salva? Às vezes as pessoas dizem, salvo para sempre. Não acredito nisso, irmãos. A salvação a gente tem que buscar todos os dias. Mesmo que tu te batize, a Bíblia diz, se batizares, será salvos, né? Mas eu creio que a gente tem que buscar a salvação dia após dia. Porque a Bíblia diz, negue a si mesmo, busque a sua cruz dia após dia. Amém? Amém. Porque senão nós íamos se batizar, estamos salvos, ir para a praia, tomar chimarrão, nós somos, na verdade? E não podemos fazer isso. Nós temos que buscar cada vez mais ser parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu não me apavorei com isso. Porque eu digo, né, meu marido se chocou, minha filha se apavorou, eu digo... Fazer o quê? A gente tem o dia do nascimento e o dia da morte. É certo, irmãos. É a única coisa que a gente tem certeza, né? Que a gente tem um dia. E aí o que acontece, irmãos? Foi o profeta lá em casa, 3 dias depois que recebeu o resultado. Esse profeta disse, Deus está diminuindo e Deus está enxugando. Para o glória do Senhor, aquilo era um sábado. Quando foi na segunda, eu fui fazer uma ressonância magnética. E aí na outra quinta ficou pronto. De 3,16 foi para 0,9, irmãos. Glória. Deus é fiel e Ele tem pressa em nos abençoar. Amém? Amém, Jesus. Tem que crer, irmãos. Porque muitas das vezes a gente não recebe a bênção que a gente não crê. Não crê. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é meu Pai e é teu Pai. Amém? Amém. Se eu posso, se Ele me dá, Ele vai te dar também. Amém? Glória a Deus. Mas para isso a gente tem que se desprender de algumas coisas, irmãos. Porque às vezes a gente tem algumas arestas, né? Então a gente tem que dar um facãozinho assim para parar, né? Eu não entendo muito disso com cipilho, que é pedreiro, essas coisas assim. Por quê? Porque a gente tem os deuses da gente. Eu acho, né? A gente tira o eu e fica Deus. Amém? Amém. Porque aí Ele vai fazer o que Ele quer. Claro que muitas das vezes a gente deixa de ser criança e quer crescer, né? Que nem tem um louvor. Só que Deus vai ali e te aperta de novo. Aí tu volta pro plumo, não é verdade? Então que a gente venha estar sempre buscando a Deus em tempo e fora de tempo. Para Ele não nos pegar desapercebidos. Amém? Amém. E aqui também fala, irmãos, em João 2,10, eu vou continuar aqui. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse e atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Amém? Amém. Então, irmãos, Deus Ele sempre tem o melhor para nós. A gente acha que hoje foi maravilhoso, amanhã tem mais para nós.
Amém? Eu sei que cada dia basta o seu mal, porque a gente tem guerras, tem lutas, mas a gente tem vitórias também, amém? Como a gente tem que contar, por quê? Porque a nossa fé vai elevar, amém? E aqui nessa palavra, eu trouxe anotado, mas Deus foi para outro lado, né? Eu botei ali em Salmos 37, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, amém? Entregar o caminho, irmãos, não é fácil, porque tu tem que largar muita coisa. Eu, quando me converti, eu tive que largar até meu marido, minha mãe, porque eles eram contra eu ser evangélica, porque eles eram católicos. Mas um católico que ia à igreja só quando era casamento e quando era funeral. Isso não era catolicismo. Eu acho que quando tu te dedica a Deus, eu depois conheci o evangelho, a gente tem que se doar de corpo e alma. Eu sei que às vezes a gente se nega por tal situações, que nem eu tenho 3 filhas, é difícil, tem outras situações, mas cada um tem uma situação, mas que a gente vem entregar de verdade, dizer, Deus, ser sincero com Deus, mesmo errando, pedindo, me perdoa, me ajuda, eu sou falha aqui. E Ele vai ajudar nós. E confiar, irmãos, é tão difícil a gente às vezes confiar, porque às vezes a gente confia numa pessoa, né, pastora? E a pessoa nos trai. E aí a gente não quer confiar mais. E aí a gente às vezes até meio que se revolta, até com a igreja, mas a gente não tem que se revoltar, porque foi Jesus que morreu por nós, não foi o homem. Maldito o homem que confia no homem, né? Então que a gente venha confiar só em Jesus. Aleluia. E aí assim que Ele vai fazer os desejos, realizar os desejos do nosso coração, amém? Glória a Deus. Aleluia. E ali o que eu botei, irmãos? Porque assim, ó, eu acredito, eu gosto de esboço. Eu não fiz muito porque Deus não quis que eu fizesse. Mas eu gosto porque às vezes tu vai para um lado e aí tu tem que voltar na palavra, né? E a gente tem que estar centrado na palavra. A Bíblia também diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Destruir o quê? A família. Porque destruindo a família, o que acontece, irmãos? Ele destrói os filhos vão para a droga, vão para a fornicação, vão para a orgia, vão para tudo que é lugar que não deve ir. Agora, uma família bem estruturada na presença de Deus, os filhos vão ser abençoados. Amém? Até a 4ª, 5ª, 6ª geração, e vai indo de geração em geração, não é verdade? Amém? Então que a gente venha a entender o que Deus quer para nós. Porque aqui eu tinha colocado, irmãos, ali Maria, ela discerniu, né? Que estava na hora de Jesus transformar a água em vinho. Glória a Deus. Aleluia. E aí Jesus ainda disse que não era a hora, mas ela, através do Espírito Santo, eu creio, né? Que ela discerniu que estava na hora. E às vezes, irmãos, também, ela soube a quem recorrer, porque ali falava, ela recorreu a quem? A Jesus. Muitas das vezes, irmãos, a gente está perdido e não sabe a quem recorrer. A gente tem um amigo mais chegado que o irmão, mas a Bíblia fala em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é uma boca de Deus, irmãos. Às vezes a gente quer um irmão que fale, um profeta, mas aquele profeta que ele vai falar. Não, irmãos, a palavra fala conosco. Amém? Ela fala. Claro que às vezes a gente quer uma pessoa para ter certeza daquilo, né? Porque a gente acha, não, mas Deus falou que acho que não é isso para mim. Às vezes Deus está te puxando as orelhas e diz, não, essa palavra aqui não é para mim. Não, né? Mas vamos ser inchada e não tirar para o outro. Vamos ser inchada. Porque quando a gente for inchada, puxar para a gente vai crescer, irmãos. Porque a gente vai se autoconhecer onde é que a gente está errando. E vamos ser melhor. Imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. E depois ali também fala em obedecer. Porque Jesus depois, ali quando ele buscou as carnes, pediu para os servos, né? O que ele fez? Ele transformou a água em vinho. E assim ele pode fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Transformar nossas famílias. Aquilo que não está no prumo, como se diz. Porque a gente está nessa terra pelejando para quê? Para ser feliz. Para a nossa família ser abençoada. Para a gente ter a salvação eterna de nossas almas, de toda a nossa casa, do nosso parente, não é verdade? Glória Quem é que não busca isso? Quem é que não busca mais? Só que muitas das vezes a gente esquece que Mateus 6,33 diz, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Pode estar faltando hoje, mas a hora que Deus bota na tua porta. Amém? E se Ele deixar faltar, irmãos, é que está faltando jejum, está faltando oração. Porque Deus, Ele deixa faltar para quê? Para te buscar a presença dEle. Às vezes uma enfermidade é para te buscar mais a presença dEle. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Às vezes a gente diz, ai que tanto, mas é que Deus quer mais de ti, mais. Vem mais. Ele está te chamando, vem mais filho, vem mais filho. Por quê? Porque Ele é insaciável. Muitas das vezes também a gente entristece o Espírito Santo. Muitas vezes
Eu não tinha discernimento na minha conversão no início, quando eu estava grávida da Ana, era 1 ano e pouco de conversão. E eu queria, Deus, como eu queria um amigo que sentasse aqui no sofá comigo. E o Espírito Santo dizia assim, minha filha, eu passo as tardes aqui contigo. Que vergonha que eu ficava. Porque Ele tem ciúmes de nós, né, irmãos? Ele vê todas as coisas. Ele está sempre do nosso lado e muitas das vezes a gente não dá importância devida a Ele. Amém? Amém. Então, nessa noite, essa é a palavra que Deus transforma a nossa família de água em vinho. Amém? Amém. Por quê? Porque muitas das vezes nós precisamos acordar em discernimento, como foi dito, e recorrer a quem? A Deus, a Jesus. Aleluia. Mas também tem a obedecer. Muitas das vezes a gente prefere sacrificar. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Então que a gente venha obedecer o Espírito. Porque Ele fala todo o tempo com nós, basta a gente pedir. Abre meus olhos, meus ouvidos espirituais, e Ele vai falar comigo e contigo. Amém? Aleluia. Porque Deus, Ele sempre avisa todas as coisas antes de acontecer. E para, assim, mais uma coisinha que eu esqueci, que Deus me cobrou agora, que quando eu ia ficar grávida da primeira criança, uma profeta veio para mim e disse assim, eu pesava 90 quilos, irmãos. E ela disse, além de tu ficar grávida, tu vai emagrecer. Eu digo, tá, agora endoidou de vez. Imagina uma pessoa que vai engravidar e ficar magra, né? Irmãos, eu comecei a emagrecer 12 quilos. E aí fiquei grávida. Então, assim, ó, como Deus é, tá? Ele é fiel em tudo, irmãos. Muitas das vezes nós que não somos fiéis com Ele. E às vezes eu me cobro, porque às vezes eu quero fazer mais. Só que, não sei, é tão corrido, é tão puxado às vezes. Não é? Desculpa. Mas a gente tem que tentar dar mais tempo para Deus. Amém? Amém. Então que nessa noite a gente venha refletir. O que falta para minha família ser feliz? Eu tenho que ter discernimento? Eu tenho que obedecer? Ou eu tenho que recorrer a Jesus, aos pés da cruz? Porque se nós obedecer a Deus, tudo aquilo que Ele pede, nós vamos estar no centro da vontade dEle. E aí nós não vamos precisar estar na loucura, né? Porque o mundo lá fora já é maligno. O jeito que está sendo, irmãos, Jesus está voltando, Ele está batendo obra. E muitas das vezes a porta a gente não está abrindo, como fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei e serei contigo. E muitas das vezes a gente ouve a voz e não obedece. Então que a gente venha dar ouvidos e obedecer. Porque assim Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Amém? E eu creio, se alguém aqui tem algum problema, ou que alguém aqui tem alguma dificuldade, eu preciso de um milagre, irmãos. A minha vida é cheia de tanto de milagres, de cura, de libertação, né, pastor? É muita coisa que Deus fez. E eu tenho me acovardado, eu tenho que falar mais disso. Porque às vezes até para mim é difícil de falar, irmãos. Imagina tu ver anjos operando a cabeça da tua filha. Eu vi, irmãos. Então assim, é forte, sabe? É muito forte. Quando esses 2 anjos estavam com o lance escuro na porta, eu ficava da meia-noite ao meio-dia. Porque quando eu disse para Deus que eu não queria mais, voltei de novo, Deus, o que é que eu faço? Eu não queria mais fazer a mesma da ceia, para mim já não tinha mais importância, mas para Deus tinha. O que acontece? Eu estava no hospital. E aí Deus disse, agora dá para jejuar, agora dá para consagrar. Aí eu jejuava da meia-noite ao meio-dia, do meio-dia à meia-noite era meu marido. Eu passava toda a noite acordada e ele o dia. Então assim, a gente se revezava e dava. E por que quando a gente está na casa de Deus, muitas vezes a gente, deixa para depois, vou fazer depois. Não, irmãos, é agora. Jesus volta e te pega como? Fora da presença. E nós temos que estar na presença de Deus. E ali, irmãos, entrou os anjos de Deus. Um dia que a igreja revelou, meu marido ficou assim, ele queria ouvir a igreja, eu digo que tanto, ele não é assim, ele ouviu. E Deus revelou, através do telefone, que a Sara ia ser curada naquela noite. E ele dormia do meu lado, e eu acordada. Quando eu vi 1h30 da manhã, entrou aqueles 3 anjos assim, eu digo, Deus, eu não preciso ver para crer, porque eu não sou Tomé. E ele disse, eu preciso que tu veja. E aí, irmãos, hoje eu falando assim, parece uma coisa fora, surreal para mim, mas eu vi, irmãos. E aí eu sei que veio aqueles anjos, um sentou-se em cima da cabeceira e começou a mexer na cabeça da Sara. E ele disse, me dá a bandeja. Quando ele disse, me dá a bandeja, o esse que estava sentado fez assim, botou o cérebro da Sara dentro daquela bandeja, irmãos. E aquilo foi forte, eu comecei a chorar e ele disse, não te esquece. Amanhã eu volto para fazer outro milagre na vida dela. Eu disse, não precisa, Senhor. Ele disse, eu vou, porque eu preciso que tu testemunhe disso. Glória a Deus. E eu contei pro meu marido e ele só ria no outro dia, irmãos. É muito forte.
No outro dia, quando eu vejo de novo, 1h30, meu marido adormecia, era só eu, era comigo o negócio. Quando eles entraram, irmãos, eu me atirei no chão e disse, Deus, não precisa, pai, não precisa, eu creio em ti. Porque a minha guriazinha, ela estava com o olho todo branco, a bolinha entrou pra cá, no olho. E ele disse, eu quero que tu olhes. E eu sei que tu não está acreditando, ele disse pra mim, o olho de Deus. E eu disse, misericórdia da minha vida. Ele disse, para saber que sou eu, ela vai dar um grito mesmo sedado. Mas eu quero que tu veja, eu vou dar 3 pontos aqui, a bolinha vai vir pra cá e depois eu ainda vou fazer outra cirurgia, irmãos. Quando ele fez isso, ela deu um grito sedado, irmãos, porque ela tomava até de pirona na cabeça. Só por Deus que sabia na vida, vocês não tem noção. Um dia eu disse, Deus que tanto. E Deus disse, eu estou tratando contigo com o teu marido. Ela está dormindo. É forte, irmãos. Então assim, tu imagina um filho teu sofrendo por culpa tua, por negligência. E ele ainda me disse, quando eu saí do hospital, ele disse assim, ó, faz pra mim o que eu faço por ela. Então eu sei, irmãos, quando eu não estou na vontade de Deus, eu sei que Deus, ela não está bem, tem alguma coisa errada nela. E quando ela está bem, eu sei que eu estou agradando o coração de Deus. Então é muito forte, irmãos. É mais que um espinho na carne. Espinho na carne tu aguenta, na carne dos outros tu não aguenta. Ainda mais de um filho. É forte, é muito forte. Então que a gente venha refletir, Deus ele faz. Basta pedir, a Bíblia diz, se tu não tem sabedoria, peça a Deus. Aleluia. Como fala em Tiago, né? Glória a E Deus. que a gente venha perseverar de fé em fé. Amém? Amém. Amém. Porque Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez para mim e para você. E que nessa noite a gente venha sair transformado de água em vinho. Que as nossas famílias sejam transformadas naquilo que elas precisam ser. Que a gente venha obedecer, que a gente venha ter discernimento, que a gente venha correr ao Pai, aos pés da cruz. Porque só Ele pode nos dar vitória. Nenhum mais, nenhum Deus a mais. É só Jesus Cristo o Nazareno. Porque Ele pode curar, libertar, salvar. E que a gente venha idolatrar só a Ele, a mais ninguém, nem ao filho, nem ao marido, nem ao pai, nem à mãe, ninguém a Jesus, porque aí sim nós estaremos no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. E as palmas para Jesus. Eu agradeço a